Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos. A você que nos visita, seja muito bem-vindo a este lugar, casa do Senhor. Conforme o louvor, quão grande, quão eterno. Muito obrigado. Quão maravilhoso é o nosso Deus. Meus amados, o tema da mensagem desta noite diz as marcas da perseverança dos santos. E muitas vezes indagamos esta palavra, esse tema, mas o que é perseverança dos santos? A perseverança dos santos, meus amados, ela ensina que todos os que foram verdadeiramente regenerados, justificados por Deus, esses vão permanecer até o fim da sua jornada nessa terra. Não pela sua própria força, não pelos seus méritos, mas porque Deus, o grande eu sou, os preserva até o fim. E muitas vezes é importante termos esse entendimento e quebrarmos alguns paradigmas que muitas vezes ouvimos aí fora, de que uma vez salvo e salvo para sempre. Meus amados, isso não existe biblicamente. A perseverança dos santos, ela fala sobre aquilo que Deus age em favor da sua vida. De alguma forma, o homem ele quer ter um créditozinho com Deus. Mas a perseverança dos santos, ela ensina que Deus, ele permanece até o fim. Deus é que sustenta a sua vida até o fim. E nós vamos ver algumas marcas da perseverança dos santos no texto que está em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, de 6 ao verso 8. Nós vamos ver algumas marcas daquilo que nós falamos aqui na introdução. O texto diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada. Meus amados, diante dessa pequena introdução que nós falamos aqui, é importante nós, como igreja reformada, sabermos bem os conceitos da reforma, o que isso representa para nós, quais as marcas do verdadeiro evangelho, o evangelho que não há manchas, o evangelho genuíno, o evangelho transformador, o evangelho que muda a mente, o coração, a alma e o espírito. E esse evangelho que Paulo ele pregava, que esse evangelho que Paulo anunciava, era esse evangelho que Paulo ele cumpriu a sua missão até o último dia da sua vida. E quando nós falamos de marcas, nós falamos de evidências claras. Nós não falamos de méritos humanos, nós não falamos de conceitos humanos. Falamos daquilo que Deus faz pela vida do homem, daquilo que é o sustento da graça, da misericórdia, da regeneração, da transformação, da justificação em Cristo Jesus. Esse sim é o verdadeiro evangelho que nós pregamos.
Essa é a verdadeira marca de uma igreja que está alinhada não com os conceitos humanos, mas com os conceitos bíblicos que o Senhor nos tem ensinado através da sua santa e gloriosa palavra. Quando lemos esse texto, meus amados, o resumo, o que fica registrado é uma vida fiel ao Evangelho. Ela é sustentada pela graça e pela soberana vontade de Deus. E ela nunca termina em derrota, mas termina em glória eterna. Paulo, através do seu ministério, ele mostra a fidelidade dele até a morte. É um testemunho tão eloquente, que ele fala ali, mostrando o poder de Deus na sua vida. Ele mostra claramente que a coroa da justiça não é mérito do homem. E é por isso que o texto e o tema da mensagem ele está dentro do contexto. As marcas da perseverança dos santos. Então, meus amados, a coroa da justiça não está atrelada aos méritos humanos. Porque nós, nem eu, nem você, nós não temos nada de bom. A nossa natureza, ela é pecaminosa, ela é destrutiva. A nossa vida, ela está dentro desse conceito. Meus amados, e qual o contexto histórico aqui que Paulo escreve esta carta? Paulo escreveu essa carta aproximadamente no ano 66 e 67 depois de Cristo, onde Paulo estava preso pela segunda vez em Roma. A primeira vez ele ficou aproximadamente 2 anos numa prisão domiciliar. E a segunda vez ele ficou num cárcere, num lugar, num calabouço subterrâneo, úmido, sem luz, onde os criminosos ali aguardavam a sua execução. E qual era o cenário político daquela época, meus amados? Porque Paulo escreveu com tanta eloquência assim a Timóteo. Ali havia uma grande perseguição sobre a igreja naqueles dias. O imperador Nero, ele arquitetou um plano para colocar fogo em Roma e destruir, dizendo que ali seria culpa dos cristãos. E ali se iniciou uma grande perseguição feroz contra todos aqueles que anunciavam o nome de Jesus. E Paulo preso, solitário, ele escreve uma carta a esse pastor, a um jovem pastor da igreja de Éfeso, para que aquele homem, ele desse continuidade àquilo que Paulo viveu, que eram marcas que o Espírito Santo tinha realizado na sua vida. Então, Paulo chama Timóteo para viver e perseverar também na doutrina dos apóstolos. Meus amados, Paulo ali, ele começa dizendo sobre aquilo que ele estava vivendo. Era como ele pudesse já na sua vida ver a destruição que estava acontecendo com os cristãos à época. E aquela carta era para aquele pastor de Éfeso, dizendo: olha, você precisa permanecer fiel, porque o mesmo Deus que me sustentou até aqui, Ele vai te sustentar até o fim da sua jornada. Meus amados, parece algo contraditório. Um homem preso no calabouço, já condenado por Nero, prestes a ser executado, e ele traz uma palavra de consolo ao coração de um jovem pastor.
Meus amados, é essa mesma palavra de consolo que o Espírito Santo traz às nossas vidas, no tempo em que vivemos. Tempos difíceis, tempos de perseguições, tempos de afrontas, dificuldades. Mas o Espírito Santo, através da sua palavra, nos ensina que devemos continuar um pouco mais. Devemos terminar a nossa jornada. No verso 6, ele começa falando da sua partida. E ele usa aqui duas imagens profundas. Ele fala assim: eu já estou sendo oferecido por libação. Meus amados, e o que significa libação? Libação era uma oferta de vinho derramada sobre o altar, ali no Antigo Testamento. Era um ato de adoração a Deus, como se fosse uma entrega total ao Deus. O que Paulo estava querendo dizer naquele momento é que a sua vida, ela estava próxima de ser executada. Mas ele está dizendo, mesmo diante da condenação de Nero, mesmo diante das afrontas do governo atual, a minha vida, ela está sendo derramada na presença do meu Deus. Marcas da perseverança dos santos. Ele declara que a sua vida inteira está sendo oferecida em adoração. A sua morte, meus amados, não é uma tragédia para o Evangelho, mas é a conclusão de uma vida inteira por amor ao Evangelho de Cristo. E ele está dizendo exatamente isso: olha, a minha vida está sendo derramada. E essas marcas, meus amados, têm que ser marcas evidentes na nossa vida, como homens e mulheres de Deus. E muitas vezes nós fraquejamos, muitas vezes nós erramos, nós falhamos. Mas o conselho que o apóstolo Paulo está dizendo ali, a sua vida como testemunho está dizendo: eu tenho oferecido a minha vida como oferta ao Deus de Israel, ao Deus do sustento da minha vida. E ele continua dizendo: já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida está próximo. Essa palavra, meus amados, partida, no seu original grego, ela pode ser usada em três aspectos. Primeiro, soltar as amarras do navio, né? Quando o navio estava atrelado, ele soltava ali as cordas para ele continuar a sua jornada e seu destino. Segundo, para libertar um prisioneiro. Terceiro, ou melhor, segundo, para desarmar as tendas e seguir a sua jornada. E terceiro, para libertar um prisioneiro das suas correntes. O que Paulo está dizendo aqui é que a sua partida está próxima. Então, os três aspectos aqui, meus amados, fala daquilo que... fala de como uma partida. Paulo não fala... nos três sentidos, há um movimento de algo melhor. Ele saiu de uma condição para outra. O navio saiu para o seu destino. Aquele que armou a tenda, ele foi para outro lugar. E aquele que estava preso foi solto. Ele estava dizendo: eu estou de partida para um novo céu e uma nova terra. Ele estava de partida para a presença de Cristo. Ele sabia que a sua execução estava próxima, mas o seu coração, as marcas daqueles que perseveram, as marcas
trazem paz e consolo ao coração. Em meio ao caos que vivemos, nós sabemos que haverá um dia que Ele nos levará para a sua eternidade. As marcas da nossa vida, a morte de Paulo não era o fim da jornada, mas o recomeço de uma vida eterna com Cristo. No verso 7, ele usa 3 metáforas aqui maravilhosas. Ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Interessante, meus amados, que ele usa 3 declarações paralelas, todas num tempo perfeito no grego. Então, Paulo não está apenas recordando o passado, combati, guardei, acabei e guardei. Ele não está apenas recordando o seu passado, mas ele está afirmando com todas as palavras que a sua missão ela foi cumprida na presença do seu Deus. Isso, meus amados, é um exemplo para nós, como homens e mulheres de Deus, como servos e servas de Deus. Nós estamos numa missão, e a missão ela é determinada e orientada pelo nosso Deus. E ele diz assim: combati o bom combate. Há uma designação atlética aqui, algo que fala do momento que ele estava vivendo. Roma tinha muitos jogos, mas ele não estava falando desse combate, ele estava falando do combate da fé, de permanecer, de caminhar, de se arrepender, de mudar a mente, o coração. E ele usa um termo aqui, ele fala: combati o bom combate. Não é apenas um bom, mas é algo nobre, algo maravilhoso. Este combate é belo porque foi travado pela glória de Deus, pela salvação das vidas, para que o nome de Cristo fosse glorificado na sua vida. Isto é uma evidência clara das marcas daqueles que perseveram, da perseverança dos santos. O interessante é que Paulo, meus amados, ele não lutou para que houvesse honrarias, Vem cá, Paulo, você, foi um homem que lutou, Vai lá o governo de Nero trazer honrarias. Nada disso. Paulo não lutou por honrarias humanas, nem pelo um poder eclesiástico, nem pelo poder da igreja, mas ele lutou pelo Evangelho de Cristo. Meus amados, ele lutou pelo Evangelho de Cristo no momento mais difícil que o Evangelho estava vivendo. Seitas, heresias, falsos profetas, homens que distorciam a palavra do Senhor. E ele fala que este combate é belo, é maravilhoso. Então ele fala desse combate que através dele o nome do Senhor foi glorificado. Então ele continua dizendo: eu acabei a carreira. Meus amados, a vida cristã é uma corrida com propósito. Não é com o meu propósito, não é com os meus planos, mas são com os planos eternos de Deus. Quando ele fala acabei a carreira, ele fala daquilo que o texto do grego, quando fala acabei a carreira, isso nos lembra de uma palavra que é o mesmo sentido, tetelestai. Lembra quando Jesus
estava na cruz, no seu último suspiro, ele falou: Tetelestai, está consumado, está terminado, a minha carreira está terminada. Foi a mesma palavra que Paulo usou, não por méritos, mas porque o autor da vida já tinha consumado a sua obra redentora através da sua palavra. Então ele fala: está consumado, acabei a carreira. Paulo está usando a mesma raiz verbal, não é por acidente. É porque na corrida de Paulo, ele conseguiu terminar sua jornada porque o rei, o Senhor, dono de todas as coisas, já tinha decretado na cruz a vitória para a sua igreja. Tetelestai, está consumado, bendito seja o nome do Senhor. São marcas da perseverança dos santos, daqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O discípulo Paulo só chegou no término das suas jornadas porque alguém, o Senhor, abriu um novo e vivo caminho. E ele termina dizendo: e guardei a fé. Significa guardar, manter intacto, preservar. Meus amados, guardar a fé significa estar como sentinela. É preservar aquilo que o Espírito Santo tem nos dado. A fé em Cristo não é uma fé relativa, mas é uma fé absoluta e verdadeira no Evangelho de Cristo. Paulo foi fiel à doutrina dos apóstolos num dos tempos piores da igreja primitiva de todas as épocas. Apesar que hoje não é muito diferente, Nós vivemos apostasia, nós vivemos falsos mestres que se levantam nos nossos dias. Então, guardar a fé, no seu contexto, significa que lhe custou tudo, lhe custou a sua vida. Evangelho é isso, meus amados. Paulo não olhou para trás com orgulho, de que ele venceu com seus méritos. Mas ele venceu porque ele foi sustentado pela graça de Deus. Esse é o grande conceito. No verso 8 ele continua dizendo: já está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Meus amados, quando ele fala que está reservado, é que já está depositado, já está guardado. O nosso Deus tem reservado para mim e para você uma vida eterna com Ele. Já está reservado. A coroa, meus amados, não é uma promessa incerta. Não é uma promessa partidária. Se que os irmãos nos entendem, Mas é uma promessa verdadeira e fiel. Porque o nosso Deus, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é Senhor da nossa vida. A esperança do servo de Deus não é vaga. Quantas vezes nós colocamos a nossa esperança no partido A ou B e nos decepcionamos, porque o homem é assim, nós somos assim. Mas a esperança cristã, ela não é vaga, não é mentirosa.
ela é verdadeira e fiel, louvado seja o nome do Senhor. E ele fala, já está reservada a coroa da justiça. Quando ele falava de coroa aqui, meus amados, ele estava se relacionando aos Jogos Olímpicos do passado, que era confeccionado a coroa de flores, né, para o vencedor. Mas essa coroa, ela perece, ela não permanece. Mas quando ele fala que a coroa que ele tinha, a coroa da justiça, não é a justiça humana, é a justiça eterna de Deus. Então é a recompensa, né, que pertence àqueles que foram justificados, foram lavados. E ele fala que o Senhor, o justo juiz, lhe dará naquele dia. Ele faz uma referência clara aqui, dizendo que o Senhor é o seu juiz. Que o Senhor não é um juiz que aceita suborno. Não é um juiz que deixa se julgar por aparências. Não é um juiz que deixa se influenciar por conceitos humanos. Mas é um juiz que julga pela verdade, porque sua palavra é a verdade. Então, meus amados, para nós como justificados, não é uma ameaça, mas sim uma libertação. Porque esse mesmo Senhor, que é Senhor e juiz, Ele nos libertou. Ele mesmo nos justificou e nos julgará. Interessante é que quando ele usa essa palavra de que o Senhor é o justo juiz, ele estava relacionando aquilo que ele estava vivendo, sendo preso injustamente por Nero, perseguidor da igreja, matando os cristãos da época. Ele fala, a minha justiça não está atrelada a nenhum governo humano, mas a minha justiça ela vem de Deus. Enquanto Nero diz, você está condenado, o Deus de Israel diz, eu te sustento, eu te restauro, eu te salvo. Essa é a verdadeira perseverança dos santos, aonde o homem é confrontado por aquilo, não pelos seus méritos, mas por aquilo que Deus faz pela sua vida. E ele continua dizendo, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Meus amados, quando ele fala não somente a mim, mas também a todos que amam a parousia. Parousia significa a vinda de Cristo, o segundo retorno de Cristo. A parousia, o amor pela segunda vinda de Cristo, é um sinal, é uma evidência verdadeira. Quem ama, deseja ardentemente que o seu Senhor venha, que o justo juiz venha reinar sobre as nossas vidas. É uma esperança, né? A esperança escatológica não é um escapismo, mas é uma tensão saudável, que nós sabemos que o nosso rei virá, louvado seja o nome do Senhor. Ele virá trazendo em suas mãos a espada da justiça, né? A esperança que nós temos, a certeza da ressurreição, ela está atrelada à fidelidade de Cristo através da sua palavra. O mesmo Deus que prometeu é o mesmo Deus que cumpre, louvado seja o nome do Senhor. É a prova que Ele guarda
é a prova que nós sabemos em quem temos confiado. O interessante, meus amados, é que quando lemos esse texto, os versos 6, 7 e 8, isso traz para nós uma ênfase cristocêntrica. Quando Paulo fala da libação, que ele está sendo oferecido como libação, como uma oferta perfeita, isso está atrelado àquilo que Cristo fez, como o Senhor, o sumo sacerdote, ele se entregou por inteiro, por amor às nossas vidas. Quando ele fala do bom combate, ele está falando que Paulo só conseguiu vencer as batalhas porque Cristo havia vencido primeiro. Quando ele fala da coroa da justiça, só existe justiça porque Cristo foi justiça para cada um de nós. A justiça que o Senhor operou nas nossas vidas. Então, a escatologia de Paulo, meus amados, é inteiramente construída dentro da cristologia da reforma. Lembra dos 5 pontos da reforma? Sola fide, sola graça, sola Cristo, sola Deus, sola glória. A base do Evangelho ela está construída dentro daquilo que é verdadeiro, daquilo que é eterno. E qual é, meus amados, a aplicação prática para cada um de nós? Uma vida fiel é uma vida gloriosa. A nossa cultura mede nossa vida por aquilo que nós acumulamos. Muitas vezes pela nossa riqueza, fama, poder e conforto. Paulo mediu a sua vida por aquilo que ele preservou. Ele preservou a fé em Cristo Jesus. Nós podemos até terminar nossa carreira sem dinheiro, sem reconhecimento, sem saúde, mas o que é mais importante é terminar guardando a fé. Essa é a evidência de um verdadeiro salvo, verdadeiro homem e mulher de Deus. Vivendo à luz da eternidade, Paulo diz que a coroa já está reservada. Meus amados, o futuro certo de Deus deve moldar esse presente incerto que nós vivemos. Então, tudo que é difícil daquilo que vivemos, aquilo que Deus tem para nós, deve ser a expectativa do nosso coração. Quando a nossa esperança está na volta de Cristo, o sofrimento atual não é nada comparado com a glória que a nós há de ser revelada. Terceiro, derramar a sua vida com alegria. Ele falou: eu estou sendo derramado. Ele abraçava como um ato de adoração. Isso transforma, muitas vezes, como nós enxergamos o nosso serviço, a nossa doação, os nossos sacrifícios, a Deus, o nosso cuidado com a família, com o trabalho. A vida cristã, meus amados, não é sobrevivência, ela é oferta. Ela é oferta ao nosso Deus. E para concluirmos, o departamento já pode subir. Meus amados, Paulo não chegou ao fim da sua jornada com troféus romanos, com coroas de louro. Paulo chegou ao fim da sua jornada algemado, numa masmorra, aguardando a morte.
mas ele chegou com algo que nenhum imperador poderia dar naquele momento. Ou melhor, nenhum imperador poderia tirá-lo naquele momento. Que era a fé intacta, que era o evangelho verdadeiro, que era a certeza inabalável que o justo juízo o aguardava. Que essa palavra, meus amados, conforte o nosso coração também. A nossa jornada está aí. Nós não sabemos o tempo, mas o que é mais importante para nós é guardar a fé em Cristo Jesus. É a certeza inabalável que o juiz está guardando a nossa vida. E para encerrar, meus amados, não é quanto que você correu, ou quão fiel você permaneceu até a linha de chegada. A coroa não é para os mais rápidos, os mais espertos, aqueles que querem ir por atalhos. A coroa da justiça é para aqueles que guardaram a fé em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira marca daqueles que perseveraram, da perseverança dos santos. E essa marca deve ser a evidência nossa, como homens e mulheres de Deus. Vamos estar de pé, vamos glorificar o nome do Senhor. Graças a Deus. Sustenta as nossas vidas na sua presença. Toda glória, toda honra, todo louvor pertence a Ele. Lá na cruz morreu por mim, tua graça me alcançou, teu perdão eu recebi, teu amor
Deus. Louvado seja o nome do Senhor.